Graça e paz, amados irmãos, que o Senhor, nosso Deus, esteja abençoando a sua amada igreja, amém? Por favor, abra a sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. O tema da nossa mensagem hoje é unidade por meio da Trindade. Se você conhece o capítulo 2, você sabe que esse capítulo é um capítulo excelente por natureza. Especialmente quando tratamos sobre a obra da salvação, existem versículos aqui essenciais que falam sobre a doutrina da salvação. Mas hoje eu quero te convidar a olhar esse texto de uma maneira um pouco diferente, levando em conta algo fundamental aqui no texto, que é o seu contexto. Nós iniciamos uma série de pregações aqui em nossa igreja, na carta de Paulo aos Coríntios, e temos visto que a igreja de Corinto, irmãos, foi uma igreja fundada sobre a palavra de Cristo. Uma igreja que foi fundada na centralidade da cruz de Cristo. Paulo abre a sua carta aos Coríntios, se dirigindo a eles como irmãos, se dirigindo a ele com palavras, irmãos, que eu gostaria de lembrá-los aqui. Paulo se refere à igreja de Corinto como igreja de Deus em Corinto. Ele chama aqueles irmãos de servos de Cristo, que foram chamados para a comunhão com Cristo. E uma vez que Cristo não está dividido, foram também chamados à união uns com os outros. Afinal de contas, Cristo morreu por cada um deles, e eles todos foram batizados em nome de Cristo. O problema, irmãos, é que a igreja de Corinto estava se afastando dessa centralidade. Se afastaram da cruz de Cristo. Talvez afetados pela cultura ao seu redor. Talvez afetados por uma vaidade espiritual. Mas o ponto é, por um motivo ou outro, eles se afastaram da centralidade de Cristo. E aí, quando nós fazemos a leitura da carta como um todo, nós vemos Paulo se dirigindo a eles de uma maneira completamente diferente. Ele usa palavras como divisão, rivalidade, inveja, arrogância e orgulho para se referir à igreja de Corinto. E eu tenho certeza, vocês sabem disso, que essas marcas não são as marcas próprias de um cristão. Elas denunciam uma vida cristã deformada que está afastada de Cristo. Denunciam uma vida cristã que está perdendo ou está se afastando da centralidade de Cristo. E a pergunta que se coloca é, diante disso tudo, como restaurar a unidade da igreja? Como combater a inveja, a arrogância e toda forma de orgulho, inclusive orgulho espiritual, instalado no meio da igreja? Como combater o sentimento de superioridade que muitas vezes se instala em nós e faz com que olhemos como se fôssemos superiores ao nosso irmão? A resposta de Paulo é clara. Voltando à centralidade de Cristo. Ao longo do capítulo 1, Paulo fez isso. Eu queria lembrá-los. Paulo chama a igreja de volta à centralidade. Ele começa dizendo lá, a partir do verso 18, olha, uns estão procurando poder, uns estão procurando sinais e prodígios, outros estão procurando conhecimento e sabedoria. Mas nós pregamos Cristo e este crucificado. Enquanto uns estão buscando uma coisa e outros estão buscando outra, para nós, Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Ele se dirige à igreja e fala, lembrem-se do que vocês eram antes de serem encontrados por Cristo. E eu pergunto isso a vocês hoje. Quantos de vocês eram sábios aos olhos do mundo? Intelectuais aos olhos do mundo? Quantos? Quantos eram nobres entre vocês? Mas Paulo nos lembra, vejam, ainda assim, por iniciativa de Deus,
vocês estão em Cristo. Amém? Então ele termina dizendo no capítulo 1, então quem se gloriar, glorie-se nisso, glorie-se no Senhor. Paulo está chamando a igreja de volta à centralidade de Cristo. No capítulo 2, o capítulo que iremos ver hoje, ele continua desenvolvendo esse argumento. Só que agora, falando da doutrina da salvação. Eu quero te convidar a ler alguns versículos do capítulo 2. A partir do verso 1 diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A primeira coisa que Paulo chama a nossa atenção aqui, irmãos, e eu quero chamar dessa maneira, é que a centralidade de Cristo restaura a unidade da igreja. Paulo inicia o capítulo 2, acabamos de ler, de uma maneira surpreendente. Nos primeiros 5 versículos, os versículos que acabamos de ler, Paulo descreve como foi o seu ministério durante os 18 meses que ele esteve na cidade de Corinto. Ele começa a descrever como foi o seu ministério durante todo aquele período. E o que ele diz é: não fui com discurso eloquente, não com muita sabedoria. No versículo 4, a minha pregação não consistiu de palavras persuasivas. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu não imitei a retórica dos filósofos, eu não adotei os seus métodos, eu não adotei práticas, metodologias humanas quando estive entre vocês. Paulo estava totalmente comprometido com a mensagem do Evangelho. Ele estava totalmente comprometido que anunciava Cristo e este crucificado, irmãos. Por quê? Porque ele acreditava na suficiência da mensagem do Evangelho. Olha o que ele diz no verso 2. Decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, Paulo está dizendo que, irmãos, a mensagem do Evangelho não precisa de adornos. A mensagem do Evangelho é suficiente. Mas também está dizendo que a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, não depende dos méritos do pregador. Não depende das suas virtudes pessoais, da sua capacidade, da sua eloquência, da sua retórica ou dos métodos que ele utiliza. Não é disso que a pregação depende. Ele diz no verso 3, foi com fraqueza que eu estive entre vocês. Foi em temor e com muito tremor que estive entre vocês. Longe de apontar para si mesmo como o apóstolo, Paulo se apresenta diante deles com humildade. Ele não nega as suas limitações, ele reconhece as suas limitações. Mas veja que ao reconhecer as suas limitações, Paulo também está reconhecendo, irmãos, a sua total dependência de Deus. É isso que ele está fazendo aqui. No fim das contas, o que ele está nos mostrando é que o que importa não é a habilidade de quem está pregando, não é a capacidade de quem está pregando, não são os métodos utilizados por quem está pregando, não é a performance de quem está falando. No fim das contas, o que realmente importa, irmãos, é que Deus esteja operando por meio da pregação. É isso que Paulo está mostrando aqui. Por quê, irmãos?
ele diz no verso 5: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está falando aqui, irmãos, de algo muito importante. Paulo está chamando a atenção para a qualidade da fé que nós temos. E o que ele está dizendo basicamente é que a fé que tem origem humana, a fé, entre aspas, que é fruto de uma ação humana, de manipulação humana, continuará dependendo do esforço humano para sobreviver. Mas veja, a tendência e a certeza é que ela irá fracassar, ela não irá subsistir, porque não é uma fé que teve origem em Deus, mas no esforço humano, em métodos humanos. É uma fé, digamos assim, uma fé carnal e não espiritual. Por isso tende ao fracasso. Por outro lado, a fé que vem de Deus, que é sustentada e que é mantida pelo poder de Deus, essa fé, irmãos, permanecerá. Essa fé triunfará para a glória de Deus. Portanto, é essencial que a pregação seja uma pregação centrada na cruz de Cristo. É essencial que o pregador não tente manipular as suas emoções, porque as emoções, elas são uma coisa hoje, amanhã podem ser outra. Mas se você foi verdadeiramente alcançado pelo poder de Deus, operando por meio da pregação fiel do Evangelho de Cristo, então você tem um solo firme para pisar. A palavra de Deus, o Evangelho que anuncia Cristo Jesus e este crucificado. A fé verdadeira é fruto da atuação do Espírito de Deus. É dom de Deus. É graça que vem de Deus. Agora pense, se é assim, se não é uma questão de capacidade de quem está falando, se não depende de quem fala, se depende de Deus operando por meio da pregação, por que que a igreja de Corinto estava se dividindo, escolhendo Paulo como seu pregador favorito, escolhendo Apolo como seu pregador favorito, escolhendo Cefas como seu pregador favorito? Se o resultado da pregação não depende de homens, depende de Deus. Isso prova, irmãos, que eles estavam se afastando da centralidade de Cristo. Estavam rejeitando a cruz para seguir a homens. E é por isso, esse é um dos motivos pelos quais a igreja estava se dividindo. Esse é um dos motivos pelos quais havia divisão no meio do povo de Deus. Mas veja, se a questão é Cristo e este crucificado, se o que importa é Deus operando por meio da pregação fiel de Cristo, então que motivo, irmãos, eu e você temos para nutrir orgulho entre nós? Que motivos eu e você temos para fomentar divisões no meio de nós? Que motivos eu e você temos para permitir que a vaidade, o orgulho e qualquer coisa como essa se instale e impeça que você tenha plena comunhão com seu irmão? Não há razão. Porque veja, estamos aqui unidos em torno de uma única mensagem. E é Cristo e este crucificado. Paulo, irmãos, está combatendo a divisão da igreja, mostrando que a cruz de Cristo é o que nos identifica, mas também é aquilo que nos une. Paulo está combatendo a divisão da igreja, mostrando, irmãos,
que só há uma coisa importante que nós devamos considerar. Ele diz no verso 2: Jesus, Cristo e este crucificado. Veja, aonde a cruz é o centro, não há lugar para o egocentrismo. Aonde a cruz é o centro, não há lugar para extremos. Porque é a cruz de Cristo, é o Cristo crucificado que une os extremos. A centralidade da cruz é o primeiro passo para a igreja voltar a ser o que ela é. Uma unidade que reflete o corpo de Cristo. Cristo está dividido? Essa é a pergunta que ele faz. Nós não podemos estar. Paulo continua. E em segundo lugar, ele nos apresenta o plano de Deus, o plano que remove o orgulho, que produz divisões. Me acompanhe no versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria. E aqui, irmãos, é a sabedoria de Deus. Falamos de sabedoria de Deus entre os que já têm maturidade, ou seja, entre os cristãos. Mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Paulo continua desenvolvendo o seu argumento, falando da salvação, mas para combater o problema da divisão. E aí ele começa a colocar diante da igreja, irmãos, um contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria natural, a sabedoria dos homens. E o que ele faz aqui, eu quero chamar a sua atenção. Veja, quando ele se refere à sabedoria do homem, ou natural, ele se refere a ela dessa maneira. Sabedoria, versículo 6, desta era, ou dos poderosos desta era. E termina dizendo que essas coisas estão sendo reduzidas a nada, ou estão sendo destinadas para a destruição. Mas quando Paulo fala da sabedoria de Deus, irmãos, ele começa dizendo: Deus a preordenou antes do princípio das eras. E ele termina dizendo: para a nossa glória. Paulo estabelece um contraste entre essas duas sabedorias. Uma sabedoria, ele vai dizer, é temporal, é limitada e está conduzindo à destruição. Mas a outra sabedoria, a sabedoria de Deus, irmãos, vejam, ela é eterna e ela é poderosa para conduzir os eleitos à salvação e à glória. Amém? É isso que ele está dizendo. A maneira como Paulo escreve, irmãos, mostra que Deus está agindo na história. Veja, antes do início das eras, ele já havia preordenado. Deus está agindo na história, a história está no controle de suas mãos, e ele está fazendo com que ela se cumpra, a fim de que os eleitos cheguem ao destino que ele estabeleceu. E não é outro senão a sua presença, a salvação eterna das nossas almas, que ele chama de glória. Eu acho que, colocando dessa perspectiva, entre uma sabedoria circunstancial, momentânea, fraca e desastrosa, e, do outro lado, uma sabedoria poderosa, eterna e capaz de produzir salvação, quando eu coloco as duas coisas em contraste, a escolha parece óbvia. Por que escolheríamos a sabedoria do mundo? Por que abraçaríamos ideologias que são de acordo com os pensamentos do mundo?
Por que pautaríamos as nossas vidas dessa maneira? E chamaríamos de sabedoria o que Deus chama de loucura? Eu e você temos a palavra de Deus revelada até nós. O salmista vai dizer: lâmpada para os pés, luz para o caminho. Por que trocaríamos a sabedoria de Deus por sabedoria de homens, ainda mais sabendo o destino que está reservado a eles? Não faz sentido. Mas muitos estão trilhando esse caminho. Especialmente os que não são da fé. A pergunta é por quê? Por que o mundo rejeita a sabedoria de Deus? Por que rejeitam o Evangelho? Paulo vai dar duas respostas iniciais. Ele vai dizer, em primeiro lugar, porque a sabedoria de Deus é um mistério para o homem natural. E é um mistério, irmãos, não porque a palavra de Deus ela não tem clareza. Ela é um mistério para eles por causa de uma incapacidade espiritual. Me acompanhe no verso 14. A Escritura diz o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O que Paulo está mostrando aqui, irmãos, é que o homem natural, ele não tem os recursos necessários para compreender as coisas espirituais. Ele não consegue compreender as coisas espirituais. Ele pode até compreender as coisas naturais. Ele pode até compreender melhor do que a gente as coisas que dizem respeito, que estão no âmbito humano. Mas vejam, ele é completamente incapaz de conhecer e de aceitar aquilo que pertence a Deus. Completamente incapaz de aceitar as coisas espirituais. Paulo vai mostrando, irmãos, que é preciso algo mais. É preciso algo mais do que a capacidade de quem está pregando para convencer o incrédulo. É preciso de algo mais do que a capacidade de quem está ouvindo. É preciso de um milagre operando nas mentes e nos corações, para que o incrédulo finalmente possa olhar para a mensagem e possa crer que aquela mensagem, a mensagem de Cristo, é a verdade. Por isso, em terceiro lugar, vejamos a capacitação do Espírito, que nos faz pensar como os Cristo e nos faz vencer as divisões. Olha o que ele diz no verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo, irmãos, começa a falar de partes do nosso corpo: olho, ouvido, mente, coração, partes do corpo que estão relacionadas ao nosso processo de percepção, estão relacionadas ao nosso processo de análise. E está dizendo, nenhuma dessas coisas são capazes de prescrutar a mente de Deus. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem reservado, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas logo em seguida ele diz, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece
os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Aí ele diz, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Vejam que não é uma questão de capacidade, nem de quem prega e nem de quem ouve. Isso está fora do nosso alcance, fora da capacidade dos nossos sentidos. É preciso que Deus opere. E o que a Escritura está dizendo é que por meio do seu Espírito, Deus torna conhecida a sua sabedoria aos eleitos. É o Espírito Santo que prepara a pessoa para aceitar, para crer na verdade do Evangelho. Então, vê se me acompanha no raciocínio. Paulo está dizendo que Cristo é a sabedoria e é o poder de Deus. Ele é o mistério que estava oculto. Logo em seguida ele diz que Deus revela esse mistério, que é Cristo, sabedoria e poder de Deus. Mas ele faz isso por meio do Espírito. É o Espírito de Deus que, por meio da pregação, convence o incrédulo de que a mensagem é verdadeira. É o Espírito de Deus operando no coração do incrédulo que capacita ele a olhar e a crer e a aceitar que a mensagem do Evangelho realmente é poderosa para tirar ele das trevas para a luz, da morte para a vida, da inimizade com Deus para a paz com Deus. Quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Cristo é sabedoria, e Deus revela essa sabedoria por meio do Espírito, que é quem opera nos corações e leva as pessoas a ter Cristo. E Cristo leva as pessoas ao Pai. Paulo está mostrando, irmãos, como cada pessoa da Trindade está envolvida no processo da salvação. Paulo está mostrando à igreja de Corinto que se o evangelho está avançando, não é por causa do mérito do pregador, não é por causa da eloquência do pregador, também não é por causa da capacidade de quem está ouvindo, mas é porque Deus está operando por meio do seu Espírito, convencendo pecadores de que a pregação é a sua palavra e ela é poderosa, ela é suficiente para salvar. Paulo está mostrando que a salvação, do início ao fim, é obra de Deus. É obra da Santíssima Trindade. Antes do início de tudo, Deus preordenou todas as coisas. Na plenitude dos tempos, ele revelou o mistério que estava oculto, Jesus Cristo, que morreu numa cruz por nós, Cristo crucificado, o caminho para a nossa salvação. E é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que nos concede a fé que nós depositamos ao olhar para Cristo e dizemos e cremos, foi por mim, foi para o perdão dos meus pecados. Fé que nós não somos capazes de produzir, mas é dom de Deus. A conclusão que chegamos, então, irmãos, é essa. A salvação, do início ao fim, é uma obra da graça de Deus. E se é assim, se é fruto da graça de Deus, e não do mérito de homens, porque ainda estamos nos dividindo. Porque ainda estamos permitindo que a vaidade, que o orgulho e o ego
se infiltrem no meio da igreja para dividir aquilo que não pode ser dividido. Cristo não está dividido. Que ninguém ouse, então, tentar dividir o corpo de Cristo, que é a igreja. Se é por graça, irmãos, então já não há motivo para orgulho entre nós. Se é por graça, então já não há motivo para a vaidade. Se é por graça, então não há motivo para a vanglória. Pelo contrário, devemos dizer como Paulo nos ensinou a dizer no capítulo 1. Se alguém deseja se gloriar, glorie-se no Senhor. E nós dizemos então que a Deus seja a glória. Veja no versículo 13. Paulo diz ainda: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Vocês entenderam? Vou ler de novo. Delas também, todos. De novo. Delas também, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para quem? Para os que são espirituais. Agora volta no versículo 6. Entretanto, lhe diz, falamos, mais uma vez, de quê? Da sabedoria de Deus, entre os que já têm maturidade, mas não falamos da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, o quê? Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. O que Paulo está nos mostrando aqui, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus é quem nos ensina a respeito dos tesouros que temos em Cristo. Coisas como, por exemplo, o perdão dos nossos pecados, a redenção, a justificação, a santificação, a justiça, a vida eterna. Todas essas coisas maravilhosas vêm por meio do Espírito de Deus. Coisas espirituais. Nós aprendemos, por meio do Espírito, coisas espirituais e ensinamos coisas espirituais aos que são espirituais. É isso que ele está dizendo. Coisas, irmãos, que não fazem sentido para o homem ímpio. Coisas que ele se recusa a aceitar. Coisas que ele não enxerga valor, que não tem sentido. Coisas que ele rejeita. Mas vejam, são essas coisas que deveriam guiar as nossas conversas. Falamos de quê, irmãos? Da sabedoria de homens, da sabedoria desse mundo, dos poderosos que estão sendo destinados à destruição? Não, falamos da sabedoria de Deus, a qual Ele preordenou antes dos inícios das eras, para a nossa glória. É isso que Paulo está dizendo. A igreja deveria se alegrar, o cristão deveria se alegrar, por poder examinar as Escrituras. Deveria se alegrar ao poder falar das Escrituras. Deveria se alegrar ao pensar e ao fazer coisas que são espirituais. Porque a sua natureza, quando ele recebeu o Espírito de Deus, é uma natureza espiritual. O Espírito Santo ele não está do lado de fora ensinando coisas para a gente. Ele habita em nós. Recebemos o Espírito de Deus. Ele opera em nós. Ele nos guia a palavra. Ele nos coloca de joelhos para orar. Ele abre as nossas bocas para louvar. É Deus operando em nós. Isso deveria
não apenas causar espanto em nós, mas deveria causar em nós uma contrição profunda, alegria profunda, de saber que todas as vezes que sentimos esse desejo em nosso coração, é Deus operando em nós. É a palavra de Deus se cumprindo. É Deus nos guiando à glória. Veja no versículo 15, caminhando para o fim. Quem é espiritual discerne todas as coisas. Ele mesmo não é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, irmãos, se somos guiados, moldados pela mente de Cristo, é inconcebível que coisas como essas aconteçam no meio do povo de Deus. Abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. O capítulo 3 de Colossenses é a grande aplicação desse sermão. Eu vou ler para vocês o que significa ter a mente de Cristo e como isso deve transformar a nossa maneira de viver em comunidade. Ele diz: já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas que são do alto e não das coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Em outras palavras, quem tem a mente de Cristo, irmãos, pensa nas coisas do alto. Quem tem a mente de Cristo busca as coisas do alto, porque é lá que Cristo está. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, vive nesse mundo como Cristo viveu. Olha o versículo 5. Isso aqui é para vocês que já ressuscitaram com Cristo. Ele diz: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade, impureza, paixão, desejos, ganância, que é idolatria. Façam morrer. Versículo 8. Abandonem todas essas coisas. O quê? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente. Versículo 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem, com suas práticas se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se, irmãos, de quê? Todos juntos. Profunda bondade, humildade, mansidão, paciência, bem forte. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou.
acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Agora vem o grande finale. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. É isso que significa ter a mente de Cristo. Se você é um cristão, se você realmente ouviu a mensagem do Evangelho, se você realmente creu nessa mensagem, se o Espírito Santo de Deus realmente fez de você uma nova criatura, então, irmãos, em nome de Cristo, não permitam que essas coisas carnais se instalem no meio de vós. Pensem nas coisas do alto, busquem as coisas do alto, encham-se da palavra de Cristo. E assim nós poderemos dizer, como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não tenho nada mais para falar com vocês, a não ser Cristo e este crucificado. Quem quiser se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisso. Glorie-se no Senhor. Vamos orar.